Carol Brígido, também nossa colunista colega aqui do UOL, acaba de trazer uma informação, ela foi conversar com o Tribunal de Contas da União. E aí, se Bolsonaro pedir, vocês vão devolver o relógio caravejado de diamantes e tudo mais? E fontes do Tribunal de Contas da União disseram o quê? Não, não tem chance de Bolsonaro receber de volta essas joias que ele entregou à corte em março. Em março, o Tribunal de Contas da União abriu uma investigação para apurar irregularidades no recebimento das joias por autoridades estrangeiras. A estratégia da defesa agora é afirmar que os objetos eram de propriedade do ex-presidente. Então não seria crime negociá-los para a venda. O Tribunal de Contas da União não deve devolver as joias, por dois motivos, disse as fontes a Carol. Primeiro, porque não estão no tribunal, estão na Caixa Econômica. E outro motivo é o entendimento de que os bens são patrimônio público, não é pessoal de Bolsonaro. Diante da negativa, fontes do Tribunal de Contas da União acreditam que a defesa vai recorrer à justiça e podem conseguir uma liminar de um juiz de primeiro grau, já que agora ele não tem mais foro, né, privilegiado, e podem conseguir lá. Com isso, Bolsonaro poderia construir um discurso político de que a justiça reconheceu o direito à posse das joias. Nossa, não é curioso isso, ô Sakamoto? Quer dizer, ele quer de volta as joias, ele não deixa claro, o advogado dele fala isso. O Flávio Bolsonaro confirma. Vamos colocar o trechinho do Flávio Bolsonaro confirmando. É a mesma regra para todo mundo. Se o Lula está usando um Piaget quase 100 mil reais no pulso, inclusive nunca foi identificada a entrada de acervo nenhum dessa peça, ele está podendo usar, tem que devolver também para o presidente Bolsonaro. É um critério para todo mundo. Eu acho que o caminho vai ter que ser uma construção legislativa, porque está óbvio para todo mundo que tem um hiato legal em cima disso e que tem que ter um regulamento daqui para frente, independente de quem seja o presidente. Será que eles querem pegar de novo para vender de novo? Aí depois o ACF vai ter que ir lá comprar de novo. Você já imaginou a confusão disso, Sakamoto? Fabiola, isso me lembra uma coisa. Quando o Titanic naufragou, muitas pessoas perguntam por que que não houve um desvio do iceberg, né? Aí teve gente que fala que não deu tempo, outros que o Titanic aguentaria, e ainda há uma tese de que o Titanic acelerou em direção ao iceberg, porque tinha certeza que conseguiria, com isso, destruir o iceberg e passar. Né? Do fato, a gente sabe que não deu certo, um monte de gente morreu, e o navio está lá embaixo, naufragado. O que acontece é o seguinte, a tática do Bolsonaro é exatamente essa, ele está acelerando. Por quê? Ele tem a tática dele é o quê? As joias me pertencem, a decisão do TCU não tira de mim as joias, porque tem uma portaria, né, que é uma decisão interna do governo de tal ano que me garantiria, apesar da decisão do TCU ser bem clara, e a decisão do TCU se sobrepõe à portaria de governo. Isso é meio claro. Só que o que acontece? O que ele está? Ele está se fiando, está se abraçando, está se agarrando nessa narrativa de que as joias lhe pertencem, que a decisão do TCU está errada. Então, se as joias lhe pertencem por essa narrativa, o que cabe a ele? Ele está no corner, ele está lá nas cordas, apanhando. Todo dia vem uma história de joia diferente. Todo dia um auxiliar dizendo, olha, vendeu, não vendeu, comprou, não comprou, vendeu. Ou seja, a questão de que as joias estavam com ele, foram vendidas, viraram capilé, o cascalho para ele, isso aí está dado. Isso ele não vai conseguir fugir disso. Então ele está tentando ir por onde? Acelerando. Vamos então pro tudo ou nada. O quê? As joias são minhas. Ele está tentando falar. Essa é a tese. Aí ele está indo brigar com o TCU para falar o quê? As joias são minhas, eu podia fazer o que eu quisesse com elas, eu podia vender, podia jogar fora, podia fazer qualquer coisa, as joias são minhas. E esse é o argumento, inclusive, que eles estão usando agora nas redes sociais junto aos seus seguidores. As joias são minhas. Né? Estão batendo muito nessa tecla. E é isso que está fazendo junto ao TCU. Vai colar? Para o TCU, não. Mas como mesmo a Carol falou na apuração dela, o que ele precisa não é que cole, ele precisa de uma justificativa para parar de sangrar os seus seguidores. Porque a história das joias pegou mal, como eu já relatei aqui, inclusive em grupos evangélicos, que se negam a defender o presidente. Por quê? Deu bezerro de ouro, meu amigo. Tipo, esse amor ao ouro e às joias do presidente não pega bem. Então, ele precisa fazer sangrar
parar a sangria de apoio, né, nesse grupo. Para isso, ele precisa de uma justificativa, nem que seja temporária, nem que seja um juiz de primeira instância, dar uma decisão, depois o STF, TCU, etc. e tal, caça e fala, beleza, volta para a Caixa Econômica Federal. Mas depois de tanta dor de cabeça, né, e o que está rendendo aí muitas idas e vindas à Polícia Federal, será que ele teria coragem de arrumar essa briga na justiça? Quer dizer, ele diz, o advogado, que vai pedir ao TCU a volta das joias, a devolução. O TCU já diz que não. Será que ele vai recorrer à justiça para ter o direito a isso? Porque o Flávio Bolsonaro diz, Lula não tem o relógio, Bolsonaro também pode ter. Esse é o objetivo deles. Faz sentido, Juliana? Eu acho que é exatamente esse detalhe que o Léo falou sobre a narrativa. Eles já entendem que a situação jurídica ela é muito complicada, então eles estão com uma estratégia nova para tentar arrumar um discurso político em torno disso, causar confusão, arrumar alguma maneira de se defender publicamente e ganhar tempo para poder pensar outra maneira de melar o caso juridicamente, inclusive, achar a famosa saída processual, que é uma coisa que todo advogado, quando sabe que não tem como vencer no mérito, vai tentar achar alguma coisa para anular aqui, outra coisa para anular ali. Só que na mão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, não é aquele processo na primeira instância que se arruma uma liminar, vai subir, depois tem um STJ. Não, vai ser tudo na mão do ministro Alexandre de Moraes. E ele tem sistematicamente aceitado todos os pedidos da investigação, estão reunindo inúmeras provas, então eles sabem que no mérito é muito difícil. Então é preciso arrumar uma saída política para tentar ganhar algum tempo dentro desse caso, porque eles estão sentindo que o cerco está se fechando, né? Eu acho que daqui aos próximos meses a gente vai ver inclusive essa é a minha apuração essa semana. A Polícia Federal vai concluir esse caso até o final do ano e pelo que está descrito nas medidas cautelares, lá nos pedidos para quebrar sigilo, para fazer busca e apreensão, a chance disso ser arquivada é mínima. Vai ter uma denúncia, Bolsonaro vai ser acusado de uma série de questões. Depois, né, de todas essas análises de quebras de sigilo, depoimentos, não, é muito difícil dele conseguir escapar dessa investigação sem ser denunciado. Eu até acho que não será preso. Acho que isso, a menos que surja algum fato novo, seja flagrado, fazendo alguma obstrução de justiça, mas a denúncia, acho que não vai terminar o ano sem ela acontecer. E aí, nesse meio tempo, é trabalho da defesa pensar uma estratégia. Agora, ela é uma estratégia maluca, né? Kamikaze, que permite a gente olhar esse discurso ao longo do tempo e ver o quanto ele foi mudando o tempo todo, cada hora uma história. Mas aqui na política a gente já viveu tanta coisa, né, Fabiola? Eu me lembro na época do Eduardo Cunha, quando o Eduardo Cunha encontraram o dinheiro do Eduardo Cunha num trust na Suíça, se não me engano, e aí o Eduardo Cunha cunhou a história, né? Trust não é conta. E eles usavam isso para tentar salvar o mandato do Eduardo Cunha, para ele não ser cassado, para ele continuar na presidência da Câmara e não ser preso, né, na Operação Lava Jato. E foi uma tensão muito grande até que o Eduardo Cunha foi preso. Mas esse era o discurso, que trust não era conta, independente de que tinha, se não me engano, acho que quase 14 milhões de reais lá. Então, sabe, faz parte desse mundo jurídico arrumar narrativa. Inclusive, os próprios réus, né, podem mentir, não é ilegal que um réu minta. Então, dentro desse jogo, a gente é que tem que ficar atento ao que são os fatos e ao que é narrativa. Boa.